Continuando ainda com o critério de estabilidade de Nyquist, a gente vai ver uma outra maneira de fazer esse esboço de Nyquist, né? Que é pelo mapeamento do eixo J-ômega positivo. Tá? Por que essa maneira simplificada é suficiente para a gente determinar então a estabilidade? A gente está vendo então alguns exemplos, né? Os exemplos que a gente trabalhou. Vou até desenhar um esboço aqui rapidinho, né? Para mostrar para vocês qual que é a ideia desse mapeamento do J-ômega positivo. Então a gente tem aqui um sistema, né? O eixo, o plano imaginário, né? O plano complexo. Vou fazer aqui em azul apenas o mapeamento do J-ômega positivo, tá? Então a região que a gente vai mapear seria apenas aquela inicial do J-ômega. Deixa eu só corrigir isso, que eu estou com um pouco de trabalho para deixar alinhado. Tá? Então a gente vai pegar como região de mapeamento apenas o J-ômega positivo. Tá? Por que a gente utiliza somente o J-ômega positivo? Nas análises que a gente fez até aqui, a gente sempre estava interessado em determinar o cruzamento do diagrama de Nyquist com o eixo real negativo. Né? E quando que esse cruzamento ocorre? Ele ocorre quando a gente estava mapeando, por exemplo, a região entre o ponto A, e eu vou chamar aqui de ponto C, né? O ponto B a gente pegava pelo menos para ter uma direção para que lado que ele estaria girando. Né? Então é sempre nessa região entre o ponto A, quando você mapeia em direção ao ponto C, né, pegando sempre como direção de mapeamento esse sentido, né, a gente sai do ponto A em direção ao ponto C, é que ocorre aquele cruzamento com o eixo J-ômega e a gente determinava, né, aquele nosso ponto que aqui a gente estava chamando de Q', que era o ponto de cruzamento com o eixo real negativo. Então você não precisa mapear inteiro todo o semiplano da direita, né? Embora a dedução do critério venha desse mapeamento de todo o semiplano da direita, para concluir a estabilidade a gente acaba analisando apenas quando S igual a J-ômega. Né? Então, entendendo bem o critério de estabilidade, entendendo bem por que a gente mapeava todo o semiplano da direita, tem a ver com aquela região de contorno, né? O mapeamento de uma função, se gira no horário, se gira no outro, se envolve um polo, se envolve um zero, enfim, tem toda aquela discussão que a gente fez ali na parte de fundamentação do critério de Nyquist. A gente pode partir para uma análise simplificada, né? No caso, mapear apenas o eixo J-ômega positivo. Então vamos pegar um sistema aqui com 3 polos, mais ou menos parecido com o que a gente estava trabalhando, né, anteriormente. Então o mapeamento desse sistema cuja função a malha aberta tem esses 3 polos, a gente pode colocar da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui novamente e desenhar um eixo o plano complexo. Vou aumentar ele aqui um pouco. Vamos colocar aqui o nome dos eixos para não ficar muito feio, né? Então aqui é o sigma, aqui é o J-ômega. Como que era então esse mapeamento? A gente começava no ponto A, que dava um valor real, né, com fase 0 grau, então era aqui o ponto A'. O ponto C', né, ele tende então a gente fazer vetores desses 3 polos que apontam para o ponto C, cada um contribui com 90 graus. Por ser um polo, a contribuição deles é negativa, né? Então dava um ângulo ali de menos 270 graus, que é no eixo J-ômega positivo, né? Vai ficar mais ou menos aqui nessa região, o nosso ponto C, né? E ainda o módulo tende a zero, né? Já que o C está tendendo a infinito, então o módulo tende a zero, então o nosso ponto C é alguma coisa mais ou menos aqui, né? Esse aqui é o nosso selinho, ele tende a zero. O ponto B ele dá a direção para onde ele vai girar, né? Se a gente fizer um vetor apontando aqui para o ponto B desses 3 polos, né, e fizer o somatório desses 3 ângulos aqui, vamos dizer o ângulo θ1, θ2, θ3, a gente vê que o ângulo ele começa a crescer negativamente, né? Então, do A para o B ele começa baixando, né, negativamente, então ele vai fazer esse caminho, vai percorrer esse caminho, vai cruzar o eixo real negativo em algum momento e vai chegar aqui no nosso ponto C, né? Então o nosso diagrama ele tem
essa direção. Se a gente fosse colocar um ponto B', né, ele estaria mais ou menos aqui, a gente não tem um valor exato. Então a gente mapeou apenas o eixo J ômega positivo, né? Então nesse caso, né, quando a gente não tem polos, vamos colocar aqui o sistema malha aberta, ele não possui polos no semiplano da direita, tá? Ele não tem polos no semiplano da direita, como esse caso que a gente colocou. Para o sistema ser estável, né, o nosso diagrama de Nyquist, ele não deve envolver o -1 para ele ser estável. Tá? Se a gente colocar, por exemplo, teria que, claro, saber como que é essa função, mas vamos supor que o -1 estivesse aqui desse lado. Né? Então, nesse caso, o nosso sistema ele é estável, né? Porque o teu diagrama de Nyquist, esse teu ponto Q', né, ele ficou menor do que o -1. Se você expandir usando aquele critério que a gente já viu, né, ele daria então as duas voltas ali, né, em torno da origem, mas não envolveria o -1. Então basta a gente fazer essa análise para saber se o sistema é estável ou não. Então, quando ele não possui polos no semiplano da direita, a gente consegue, né, chegar nessa conclusão utilizando o critério de Nyquist e o exemplo que a gente fez nos vídeos anteriores. Vamos pegar uma outra situação agora, né? Parecido com o último exemplo que a gente fez. Deixa eu desenhar aqui então um plano complexo novamente. Uma linha aqui, outra linha aqui. Tentar deixar o mais simétrico possível, né? Vamos colocar o nome dos eixos, real, e aqui o eixo imaginário. Então vamos pegar isso aí. Esse resultado do mapeamento a gente vai colocar aqui nessa figura, né? Então esse aqui seria o nosso mapeamento, a gente vai colocar então nessa imagem. Eu vou colocar parecido com o sistema que a gente fez anteriormente, né? 2 zeros aqui, 2 polos aqui no semiplano da direita. Tá? Então a gente vai mapear todo o eixo J ômega positivo. Então, a gente vai fazer esse mapeamento, tá? Eu vou colocar aqui então para dizer que ele vai até o infinito, né? Então ele vai caminhar nessa direção de mapeamento. Os pontos de interesse, eu vou colocar aqui o ponto A, um ponto B, que é um ponto no meio deles, né? Aqui o nosso ponto C. O ponto A, então, ele dava esse A' que a gente mapeia, né? Ele daria algum valor aqui, possivelmente nessa região, pode depender da configuração de como que é o ganho do denominador, mas ele daria um valor mais ou menos aqui, né? Então, o nosso A'. O nosso ponto C está tendendo a infinito, mas quando ele tende a infinito, como você tem dois polos e 2 zeros, ele tende a 1, né? Então, o nosso ponto C ele ficaria aqui, mais ou menos, e ele tende a unidade. Tá? Se você fosse traçar aqueles vetores, né? Um vetor que aponta para o ponto C e outro vetor que aponta aqui para o ponto C. Um vetor que aponta lá para o ponto C e outro vetor que aponta para o ponto C. Esse polo tem uma contribuição de 90 graus e esse outro polo uma contribuição de 90 graus. Os dois zeros também contribuições de 90 graus. Né? Se eles têm contribuição de 90 graus, como tem dois polos e 2 zeros, acaba que a contribuição dos polos cancela com a contribuição dos zeros. O resultante é uma fase de 0 grau. Então, por isso que o nosso ponto C' ele é aqui no nosso eixo real positivo. Como que ele vai, então, do ponto A para o ponto C, né? Passando, então, para o ponto B. Deixa eu tirar esses vetores. Vamos tentar, então, desenhar vetores que saem aqui dos nossos polos, né? Então vem nessa direção, outro vetor nessa direção, um vetor vem para cá e um vetor vem para cá.
Então veja que o ângulo dos polos é maior do que o ângulo dos zeros à medida que eu me desloco do ponto A para o ponto B. Tá? Então o ângulo vai crescendo, só que crescendo negativamente. Como a gente está indo nessa direção, né, vamos tentar enxergar mais ou menos que ângulo que seria esse. Ele começaria com um ângulo de 180 para esses dois casos, então 180, 180 quando eu estivesse no ponto A, né, 180 mais 180, 360, por isso que o ponto A está aqui. E ele começaria diminuindo esses 360, né, começaria a descontar também desse valor no polo. Então ele começaria diminuindo com base nesse nosso 360, então ele começaria crescendo então nessa direção aqui. Então ele vai sair do ponto A, ele vai para o ponto, passa pelo ponto B e entra aqui no nosso ponto C. O ponto B estaria um ponto aqui no meio. Então ele começa crescendo nessa direção. Ele começa a 360, só que ele vai decaindo, né? 360 negativamente, né? Então ele começa a 360, menos 350, menos 320, né? Então se a gente fosse fazer o ângulo ponta a ponta, teria o sentido de direção apontado aqui. Como nesse caso você tem dois polos dentro, dois polos aqui no semiplano da direita, então você tem dois polos malha aberta no semiplano direito. Nessa situação, né, para ele ser estável, o teu contorno tem que envolver o menos 1. Então aí a gente já começa a ter uma outra conclusão. Né? Se você não tem polo na direita, tá, malha aberta, claro, a gente sempre mapeia malha aberta. Se você não tem polo a malha aberta na direita, não pode passar pelo menos 1. Se você tem polo na direita, tem que passar no menos 1 para ele ser estável. Né? Então nesse caso, o sistema malha aberta, ele possui polos no semiplano da direita. Então, para ele ser estável, né? Então, para ser estável, o diagrama ele precisa obrigatoriamente passar pelo menos 1, né? Então ele precisa, vamos colocar envolver para ficar uma palavrinha mais bonita, né? Envolver o menos 1 para que o nosso sistema malha fechado seja estável. Então basta um mapeamento do nosso eixo, do eixo J ômega positivo para você concluir, né, a respeito da estabilidade do sistema. Tá? O que interessa para a gente mesmo é só esse ponto aqui de cruzamento, né, esse ponto Q' que interessa para a gente. Se o sistema tem polo na direita, ele tem que ser maior do que, em módulo, obviamente, né, ele tem que ter um módulo maior do que 1, né? Caso ele seja uma situação parecida com essa, né, que você não tem polo na direita, então o teu menos 1 tem que passar, o teu ponto Q' tem que passar à direita do menos 1. Então o mapeamento do diagrama de Nyquist pelo eixo J ômega positivo é o que dá para a gente, já é suficiente para a gente concluir a respeito do critério da estabilidade de Nyquist. E se você olhar, né, o que é o mapeamento do eixo J ômega positivo? O mapeamento do eixo J ômega positivo é a nossa resposta em frequência, já que você está fazendo S igual a J ômega. Né? Então a gente está mapeando o eixo real positivo, o eixo imaginário positivo, né, o J ômega positivo, que você tem ali é a resposta em frequência. Tá? Então é suficiente o mapeamento do eixo J ômega positivo para concluir a respeito da estabilidade de um sistema, né, usando o diagrama de Nyquist. Ok? Então, como exemplo, né, para como que a gente pode fazer o mapeamento pelo J ômega positivo, então, pelo mapeamento do J ômega positivo, obtenha faixa de ganho para que o sistema a malha fechada seja estável. Que é um MF, malha fechada, seja estável. Então a gente tem aqui um H de S e um G de S e um H de S, né? Um sistema aqui, seria uma planta aqui, um bloco de realimentação. O K ele não interfere no nosso esboço de Nyquist, né? A gente mostra que ele interfere depois ali naquela determinação do ponto Q'. Então, para calcular aquele ponto Q', o cruzamento com o eixo real negativo, a gente vai
considerar o ganho unitário, né? Ele fica normalizado, né, o ganho. Aí o inverso daquele ponto Q' é a faixa, seria o nosso ganho crítico, né? Então a gente vai desenhar aqui o diagrama de Nyquist. Então a gente vai fazer esse exemplo, que é pelo mapeamento do J ômega positivo, determinar a faixa de valores de K para que esse nosso sistema malha fechada ele seja estável. Então aqui a gente tem o ganho, S mais 2, S mais 3, S quadrado 8S mais 20 e aqui 1 sobre S. Então a gente vai mapear o sistema equivalente malha fechada, né, que é o G de S, H de S, é o S mais 3, S quadrado mais 8S mais 20 dividido por S mais 2. Então a gente, para calcular, quando a gente for calcular o ponto Q', a gente considera o ganho unitário, né? Porque daí o Q' que você calcular, o inverso dele já é o teu ganho crítico. Então aqui eu marquei polos e zeros, né? Então eu tenho o polo na origem, o 0 em menos 2, menos 3 e dois polos complexos em menos 4 e J2. Então o J ômega positivo que a gente precisa mapear deixa eu trocar a cor dele aqui para azul. Então todo o eixo J ômega positivo, né? Só que lembrar, como eu tenho aqui um polo na origem, né? Para ele não passar por cima do polo, você tem que fazer um desvio aqui, certo? Ele desvio infinitesimal nesse teu ponto. Então alguns pontos de interesse que a gente vai mapear. Vamos mapear um ponto A, ponto B. Vou pegar um ponto intermediário, que eu vou chamar de ponto C. E o ponto D, que seria o J ômega tendendo a infinito, né? Então eu vou mapear nessa direção, né? Aqui também nessa direção, para a gente poder ter uma noção para onde que como que o teu diagrama vai se comportar. O ponto A, ele está muito próximo do polo na origem, né? Então, já que ele está próximo no polo, o módulo dele vai tender a infinito. A fase desse meu polo na origem até o ponto A é de 0 grau. Esse meu menos 2 aqui também é 0 grau. Esse menos 3, esse polo menos 3 também é 0 grau. Esse par de polos complexos, a fase do ângulo do polo no eixo positivo, ela cancela, né, quando o eixo negativo, então a contribuição aqui é 0 grau. Então a gente vai ter um ponto A com fase 0 grau, e que tende ao infinito, tá? O próximo ponto é o ponto B. No ponto B, a contribuição desse... Opa, peguei aqui a ferramenta errada. Como o ponto B e o ponto A são bem próximos, né? É só um desvio infinitesimal. Então esses dois, esse zero e esse polo continuam com fase 0 grau e esses dois polos complexos continuam se cancelando, né? A contribuição de fase deles continua cancelando um com o outro. Então esse meu ponto B, a única fase que interfere, né, é a fase do polo na origem, que aí a gente vê, né? Embora infinitesimalmente a distância seja nula, né, mas agora você tem uma fase aqui de 90 graus desse polo na origem. Então esse meu ponto B, ele vai ter menos 90 graus de fase, já que essa fase é a fase de um polo, né? Então polo sempre com contribuição angular negativa, tá? E o módulo também tende a infinito, né? Então o B ele vai tender a infinito. Então do A para o B eu vou fazer esse contorno, né? Lembrar que isso aqui ele está fazendo o contorno tudo tendendo a infinito. E vem nessa direção que a gente está traçando, né? O ângulo
desse polo começa em 0 grau, ele vai aumentando, né, negativamente, né? Então ele começa zerado, ele vai subindo até 90 graus. Como ele é a contribuição do polo, né, essa transição de 0 para 90 é sempre negativa. Eu vou pegar o ponto D direto, né? No ponto D, o que a gente tem aqui no ponto D? Aí o ponto C eu pego para ter uma noção de giro. Embora a noção de giro a gente já sabe mais ou menos que ele vai vir nessa direção, né? A gente tem a contribuição desses dois polos, cada um contribui com 90 graus, esse outro contribui com 90, esse zero contribui com 90 e esse polo também contribui com 90 graus, né? Então você tem 90, menos 90 desse polo, menos 90 desse, menos 90 desse e menos 90 desse. Então são 4 polos com fase de 90 graus. Daria 360 graus, né, de contribuição, menos 360 graus. Então ele começaria girando e pararia, né, na verdade, o mais 360 e o menos 360 só, né, para que a direção que ele gira. Só que a gente já tem esse zero com mais 90 graus. Então você vai ter menos 90, menos 90, menos 90, mais 90, menos 90. Então te dá aí menos 270 graus de contribuição, né? E o módulo agora ele vai tender a zero, né? Já que a gente tem olhar para essa função, né? Se você jogar S aqui como J ômega tendendo a infinito, você vai ver que esse módulo aqui tende a zero. Então o ponto C ele tem a fase aqui de 270 graus negativos e o módulo dele tende a zero. Tá? Então a gente vai vir aqui nessa direção, vai cortar o menos 1, menos 1 não, desculpa, o eixo real negativo e vai entrar aqui no nosso ponto C, tendendo a zero. Para saber agora qual é a faixa de ganho para estabilidade, né, eu preciso encontrar o valor desse ponto, desse meu ponto Q', né, já que a gente vai considerar o ganho unitário. E aquele nosso ganho crítico, o nosso KCR, ele vai valer 1 dividido pelo inverso do módulo do meu Q', né, o ganho crítico. Deixa eu só puxar para cá. Eu esqueci que tem aquela câmerazinha ali do lado, acho que estava escrevendo antes, né? Então, o nosso ganho crítico, ele é 1 dividido pelo meu Q', né? Pelo módulo do Q'. Então, a gente precisa obter a resposta em frequência, que é pegar o G de S, H de S, e fazer o S tender a J ômega. Vamos fazer aqui, então, nessa outra folha, né? Então, G de J ômega, H de J ômega, no denominador eu tenho J ômega, que é o polo na origem, J ômega mais 3, que é aquele polo no menos 3, menos ômega quadrado, se não me engano agora mais J8 ômega mais 20. No numerador você tem, então, J ômega mais 2. Aqui você vai ter que trabalhar um pouco, desculpe, um pouco com álgebra ali, né, variáveis complexas, que é expandir essa expressão, tá? Depois você pode multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo, né, do teu denominador, some com a parte imaginária do denominador, né, e separa real e imaginário, né? Para obter então aquele ponto de cruzamento, você precisa primeiro encontrar para que frequência a parte imaginária é nula, né? Então, para que frequência que o meu ômega na quinta menos 22 ômega ao cubo menos 120 ômega igual a zero. Você precisaria resolver essa expressão, né? Vai dar uma expressão aqui de quinta ordem. Com o auxílio da calculadora, você vai encontrar então 5 raízes. As únicas raízes verdadeiras dessa expressão são as raízes reais, né? Porque as raízes complexas não satisfazem essa igualdade, né? A gente está considerando j vezes ômega, o ômega tem que ser um número real.
Então, os valores de ômega que satisfazem essa expressão, geralmente são 3 valores que você encontra, né, pelo menos. O zero, já que o ponto A, por exemplo, é o ômega tem a parte imaginária nula. E também a frequência de 5 seria mais ou menos 5,15 radianos por segundo. Tá? Então, seria no positivo. Aí você encontra também o ômega negativo, né? Mas como a gente está mapeando só o J ômega positivo, é esse valor que a gente utiliza, então, para encontrar o valor do teu G de J ômega, que é o teu ponto Q', né? Então, o nosso ponto Q', você encontra ele substituindo essa expressão aqui do 5, esse valor de ômega dentro dessa tua expressão, né? Então, essa parte imaginária ela vai zerar, resolve essa conta, né, para obter o valor. Então, o nosso Q' é 0,00432. O inverso desse 0,00432 é o nosso ganho crítico, né? Então, o nosso ganho crítico ele é 231,8. Como aqui no nosso diagrama de Nyquist você não tem nenhum polo, a malha aberta aqui no semiplano da direita, para o teu sistema ser estável, né, o requisito é que o teu menos 1 esteja aqui à esquerda do teu Q', né? Quando o teu Q' for igual ao teu ganho crítico, ele vai ser, né, você vai ter exatamente, caso o teu ganho crítico seja igual ao teu Q' ali em módulo, ele vai cruzar aqui o menos 1. Né? Ou quando você ajustar o ganho para aquele valor, você vai ter o ponto Q' exatamente igual aqui no menos 1, né? Corrigindo aquilo que eu comentei. Quando o teu ganho for igual ao ganho crítico, o teu Q' vai ser menos 1. Né? Lembra que o ganho ele vai aumentando essa figura até que ele cruza ali o menos 1. Como não tem nenhum polo aqui na direita, você tem que garantir que o Q' seja menor do que menos 1. Né? Por consequência, a faixa de valores para a estabilidade do meu sistema ela vai ser entre 0, K, e o K tem que ser menor que 231,8. Então, essa é a faixa de estabilidade de ganho desse sistema. Entendido? Então, essa parte aqui de conta ela é um pouco chatinha, né? Tem que fazer ali com auxílio ali de uma HP, por exemplo, né? Para agilizar essas contas, né? Mas fazer a interpretação aqui pelo diagrama de Nyquist com o mapeamento J ômega positivo é relativamente simples, tá? Só você... Porque o que interessa pra gente mesmo é o J ômega positivo, né? Como a gente já viu nos outros exemplos. E a interpretação se você tem polo, se você não tem polo, vamos começar pelo caso não, né? Se você não tem polo no semiplano da direita, para ser estável, o teu Q1 tem que ser menor do que menos 1. Se você tiver polo no semiplano da direita, então essa tua figura tem que ser em módulo maior do que menos 1. Ela tem que passar à esquerda do menos 1. E nesse exemplo, né, como ele não tem polo no semiplano da direita, essa aqui é a nossa resposta final. Tranquilo? Na sequência, então, a gente vai apresentar, né, para fechar essa parte de Nyquist, o outro conceito bem importante, que é margem de ganho, margem de fase, e como que eu relaciono critério de estabilidade de Nyquist com diagrama de Bode. Então, no próximo vídeo, a gente continua com essa parte então, de diagrama de Nyquist, critério de estabilidade de Nyquist, margem de ganho e margem de fase. Obrigado, então, e até o próximo vídeo.